Bíblia, você que está de posse da palavra da verdade, livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Como é bom estarmos em liberdade adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. E como é bom saber que na nossa vida tudo tem um ciclo, tudo passa, tudo acontece. Nós estamos aqui cultuando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos sentindo a presença dEle. Daqui a pouquinho, nós vamos ter uma apresentação de uma criança, né? Uma criança que nós vamos apresentar ao Senhor Jesus Cristo, colocando ela nas mãos dEle. Pai, mãe, testemunhas, entendendo que Deus tem poder para cuidar dessa criança durante todo o ciclo de vida dela. No final do culto hoje tem batismo nas águas, uma nova vida, uma nova decisão. Por que batizamos? Batismo, de acordo com Jesus Cristo, e de acordo com a palavra de Deus, é para arrependimento de pecados. Criança não tem pecados. E o batismo, por imersão, como assim o fazemos, é para arrependimento e confissão pública da crença em Deus. E do outro lado da rua, nós temos uma serva do Senhor, que dedicou uma vida, servindo na casa do Senhor. E chegou ao fim de sua vida, o ciclo de sua vida. Hoje às 3 horas da manhã, a família recebe a triste notícia de que a irmã Neuza, nossa vizinha, havia falecido. A vida tem um ciclo. Ela acontece rápida. Ela acontece de forma ligeira. E compete a mim, compete a você, fazer o melhor uso dos dias que Deus nos deu. Por isso, preste muita atenção no solo e cuide muito de suas sementes, porque isso importa do nascer ao morrer. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, visita o nosso coração, que as minhas palavras cheguem aos ouvidos, que nós possamos sondar o nosso entendimento, mas que o Senhor traga o convencimento, e que as obras do Senhor sejam sobre a nossa vida. Amém e amém. Irmãos, quando Jesus vem trazer esse texto sobre a semeadura, ele fala sobre a importância da semente ser colocada numa terra boa. A semente sendo colocada numa terra boa, ela vai crescer. Eu costumo dizer que terra boa faz tudo crescer. Se você colocar uma semente boa numa terra boa, o fruto vem bom. Se você soltar erva daninha numa terra boa, a erva daninha crescerá também. Se você soltar pragas em uma terra boa, pois as pragas crescerão também. E aí quando Jesus começa a falar sobre as sementes, que aquele homem estava andando e derrubando elas pelo meio do caminho, nós poderíamos ir por vários lugares nesse texto.
Poderíamos falar sobre desperdício. Poderíamos falar sobre ações e atitudes que são lançadas fora no nosso dia a dia. Poderíamos falar de arrependimentos, relacionamentos superficiais, coisas que não se concretizaram com o passar do tempo, que se perderam com o ir e o vir dos dias. Quando nós nos deparamos com o fim de nossa vida, nós começamos a pensar sobre aquilo que nós fizemos com os nossos dias. E nós olhamos sim e entendemos que nós saímos a semear. Nós saímos a semear. Hoje você semeou na vida de muitas pessoas. Você conversou com uma pessoa aqui, com uma pessoa lá. Você ligou para alguém, você mandou mensagem para alguém, você publicou na internet alguma coisa. E tudo aquilo que você diz, fala, publica, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você faz, é uma semeadura em uma terra fértil. A terra fértil do nosso coração equilibra o que somos, equilibra quem seremos e definirá o nosso futuro. Eu fico olhando e observando do outro lado o velório que está acontecendo, onde uma mulher ensinou os filhos o caminho que eles devem andar, onde uma mulher está recebendo inúmeras visitas de pessoas se achegando, chorando de saudade, onde uma mulher não teve dolos de vergonha no final de sua vida, onde ela andava de cabeça erguida, porque ela colocou as suas sementes em terra boa, porque ela fez com que suas sementes não fossem desperdiçadas. E aí nós olhamos e entendemos o contexto da história, que Jesus Cristo, Ele é a terra boa, mas Ele também é o fornecedor das sementes. Nós escolhemos que tipo de terra somos, e também somos fornecedores de sementes. É como uma fofoca, quando ela chega em nós, ela tende ou a nascer, crescer, fomentar mais, causar confusão, intriga, mais problema, mais discussão, ou tende a morrer. Dependendo qual terra está sendo utilizada para semear a semente da fofoca. É como a semente da unção. Daqui a pouco a gente forma o corredor. Muitos passarão por aqui, receberão unção. E a Bíblia fala, ungirão os doentes. Todos nós estamos de uma forma ou de outra doentes. Porque quem não é perfeito está evoluindo. E quem está evoluindo em alguma área da sua vida está doente, buscando a cura. Aí nós vamos impor as nossas mãos sobre vocês. A Bíblia Sagrada fala, coloquem as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, sobre os necessitados, sobre aqueles que pedem, sobre aqueles que solicitam, e eles receberão a cura do Pai. E aí nós vamos estar numas 20, 30 pessoas, concordando sobre aquilo que estamos fazendo, a oração da concordância. Quando há concordância na terra, o céu se alinha e a manifestação do céu acontece na terra. Hoje você receberá 3 sementes: a unção, a imposição de mãos e a oração da concordância. Se a tua terra for boa, prosperará em milagres sobre sua vida, em nome de Jesus. Mas se a terra não for boa, se na sua terra estiver resquícios de dúvida, se na sua terra estiver resquícios de mal, de pecado, de dor, de ira, de contenda, de fracasso,
não há unção, não há imposição de mãos, não há oração de concordância que conseguem crescer no meio dos espinhos da tua dúvida, no meio dos espinhos de tua falta de fé. Hoje eu me emocionei demais com um homem que está aqui dentro. Ele está passando por uma crise na saúde de sua esposa. E ele falou assim para mim: pastor, eu parei de pedir que Deus curasse a minha esposa. Eu comecei a entender que eu vou pedir que seja feita a vontade dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo tem poder de curar o câncer. Eu acredito nesse Jesus. Jesus Cristo tem o poder de repreender qual seja a enfermidade. Jesus Cristo tem o poder de prosperar você. Jesus Cristo tem o poder de, através de tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, da nova aliança, do novo tempo, das graças e misericórdias que nos alcançou, Ele tem poder para mudar a tua vida. A questão é se Ele quer, se Ele deseja. E nessa noite, eu, como um filho muito humilde de Jesus, de Deus, que ganhei minha filiação através do sacrifício da cruz do Calvário, eu me achego ao Pai, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Leão da tribo de Judá, ao Yeshua, e digo: papai, tem misericórdia de mim, porque aquela cruz está vazia. Jesus Cristo não está na cruz, Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele disse para mim, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, a orientação mátria daquilo que nós seguimos, que não me deixaria órfão, nem me deixaria só, mas comigo estaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus Cristo está no meio de nós. E aí Ele, na sua palavra, enquanto em vida na terra, Ele diz: ei, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, todos aqueles que estáis tristes, pois eu tenho palavra de vida eterna. Vinde a mim e tem bom ânimo, pois eu tenho palavra de vida eterna, disse Jesus. E todo aquele que se achegar a mim, eu não o lançarei fora. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. E todos vocês que estão sendo uma terra boa para esta palavra, todos vocês que estão sem dúvida, sem ira, sem contenda, livres do pecado, buscando a santidade, você está sendo alcançado por uma palavra de renovo, por uma palavra de construção, e com certeza as sementes que serão originadas na sua vida, se colocadas em Jesus, também serão terra boa, colocadas em terra boa, e haverá um ciclo sobre você de bênção, de paz, de prosperidade. E esse ciclo protegerá a tua família, esse ciclo protegerá a tua casa, esse ciclo protegerá a tua vida, teus negócios, teu emprego, e tudo prosperará de acordo com a vontade de Deus. Se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Não está bom e não está ruim, mas se estiver de acordo com a vontade de Deus, tudo cooperará para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Tudo cooperará para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Aí, no versículo 18 de Mateus 13, Jesus Cristo retorna à parábola e pergunta aos seus discípulos, às pessoas que ali estavam, como nós estamos aqui: vocês escutaram a parábola do semeador? Ele traz uma indagação no livro de Mateus 13, 18. Escutai vós a parábola do semeador?
Escutar não é dar ouvidos, escutar é prestar atenção. Escutar é aprender, é evoluir, é crescer. E no versículo 19 ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que aqui a grande maioria já aceitou Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Não se preocupe, você vencerá na sua vida, e nenhum mal sobrevirá sobre você, se você criar esperança no dia em que você levantou sua mão dentro de uma casa de oração e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse dia que eu fiz isso me levará a morar no céu, porque esse dia foi o dia mais importante da minha vida. E aí vem o texto e diz: o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O versículo 20 diz: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. No versículo 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E aí nós vemos as pessoas se desviando dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu perguntar para você: alguém aqui já recebeu um milagre da parte do Senhor Jesus Cristo? Levante sua mão direita. Recebeu 2, levante a esquerda. Recebeu mais de 2, aplaude ao Senhor. O Senhor Deus já mentiu para você? Mas com certeza algum pastor já. O Senhor Deus já tomou algo que é teu? Mas com certeza algum ser humano, algum irmão da igreja, algum obreiro, alguém, já. O Senhor Deus operou o som da igreja muito alto. Eu brinco com o Marcelo nisso. Não, mas o Marcelo já. O Senhor Deus já ficou correndo no seu lado, na hora do culto, tirando a tua atenção da mensagem? Não. Mas com certeza, alguma criança já. O Senhor Deus já faltou com você em alguma coisa? Não. Mas com certeza alguém já. Mas eu não estou na igreja por causa de pessoas, nem de pastor, nem de músico, nem de cantor, nem de voluntário. Eu estou nessa casa de oração porque um dia Jesus me chamou para esta casa de oração e aqui eu estou. Quem está no caminho por Jesus jamais se distancia dele, porque ele não nega nada para os seus filhos. Nada para os seus filhos. E aí ninguém tem poder de te ofender ou de me ofender. Porque por mais que as pessoas nos maltratem, por mais que as pessoas sejam ruins conosco, ainda assim Jesus diz: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando chegamos no versículo 22 diz: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que nas igrejas protestantes tem muita gente que chega desfavorecido financeiramente. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem o poder nessa noite de te fazer prosperar financeiramente, de te fazer alguém muito próspero, alguém muito rico.
Mas se por um segundo sequer isso for te afastar da presença dEle, Ele não te dará presente algum. Deus tem poder de te curar do câncer, mas se por um segundo sequer Ele entender que isso te afastará da presença dEle, Ele não te dará esse presente. Não é por necessidade que o reino trabalha, não é por necessidade que Deus trabalha, porque se fosse na necessidade, não haveria fome no mundo. Deus é provedor, Ele é pai, Ele educa os seus filhos, Ele ensina o caminho que as crianças devem andar, Ele quer o teu bem. Ele não quer que você seja feliz hoje, Ele quer que você, como a irmã que está ali do outro lado, chegue ao final de sua vida, com um pastor, amanhã farei o ofício fúnebre dela, e com a visão que eu tenho sobre a vida dela. Eu vou ter o orgulho de ler aquele texto, combati o bom combate. Porque ela prevaleceu a sua vida em fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer o que você tem, nem quer te dar o que vai te afastar dele, porque Ele não está interessado no que você tem, na sua casa, no seu carro e nem nos seus bens. Ele não está interessado em que você compre um carro, que você compre uma casa. Ele não está interessado em que você conte testemunho de cura. Ele não está interessado em que você glorifique o nome de um pastor, ou de uma igreja, ou de uma denominação. Ele está interessado em abrir a porta do céu e dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Vinde benditos do meu Pai, para o lugar de descanso, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem rancor, nem necessidade de clamor, porque Ele cuidará de vós. Não haverá mais necessidade de sol, nem de lua, nem de luminares, porque Jesus Cristo iluminará toda a Nova Jerusalém. E eu não sei para onde você vai que depois que você morrer, mas eu quero ir para a Nova Jerusalém. Eu não vou jogar na sorte sobre existir um Deus ou não. Eu não vou jogar na sorte sobre sair do caminho dele ou não. Eu não vou jogar na sorte sobre duvidar dele ou não. Eu não vou jogar na sorte sobre jogar ele contra a parede ou não. Eu tenho a convicção de que Jesus Cristo me espera. Ele me prometeu. E a Bíblia Sagrada diz que Ele é fiel e justo para cumprir. O versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz. Eu não sou terra infértil, eu sou terra fértil. Você não é terra infértil, você é terra fértil. Você não é semente estragada, você é semente fértil. Nas suas palavras tem poder de construção e destruição. Eu vim dizer para você nessa noite que o meu Deus te abençoe ao ponto de que você possa entender que nas suas palavras, num terreno fértil e numa terra próspera, elas produzirão sim. Produzirão 100, outros 60 e outro 30. Mas nenhuma palavra lançada ao seu coração se perderá. Em nome de Jesus, profetizo sobre sua vida, vida e paz. Existem duas coisas que não tem como comprar e não se volta atrás, e não há como negociar: o tempo e a paz. Não se compra tempo, não tem como. Não se negocia a paz com dinheiro. Mas uma vida com a certeza de que Deus tem cuidado de nós, isso não
tem preço, tem valor. Deus te abençoe, te guarde, te prospere, te encha de paz. E que todos os dias que você acordar, você olhe para a sua família, para a sua casa, para o seu carro, para a sua conta bancária, para o seu emprego, para a sua empresa, para tudo aquilo que você tem. E você entenda que tudo isso se perde, mas a palavra do Senhor não. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu concluo a minha palavra dizendo para você não perder o foco de sua semente. Tem muita gente que vive para trabalhar, quando na verdade o trabalho é para viver. Tem muita gente que come toda a semente, não guarda, não armazena, e aí o ciclo vira, a pessoa levanta cedo, volta tarde, a pessoa não cuida do alimento de sua família, porque tem que trabalhar para trazer o alimento, mas não se alimenta com sua família e não tem mais vida. Está comendo a semente, não está colocando a sua semente em terra boa. Não se distraia com as coisas deste mundo e se fortaleça nas coisas que Deus tem para você. A tua vida tem um valor inestimável, não troque ela por trabalho excessivo. A tua vida tem um valor inestimável, não troque ela por coisas falíveis e incorruptíveis. Cuide de si, cuide de sua família, porque tua casa também precisa ser uma terra boa. Pastor, o que eu levo lá para casa parece que some, é um desperdício. É que tua casa não é uma terra boa. Tem que adubar, tem que cuidar, tem que fortalecer, tem que zelar, para que as sementes colocadas em tua casa venham a prosperar. Hoje ainda uma pessoa que estava no velório me perguntou sobre o porquê que a gente fala tanto de Jesus, e eu te explico. Se nós tirarmos Jesus da equação, a semente dele, se nós tirarmos Jesus, não existe Maria, José, Pedro, João, Paulo, Tiago, Timóteo, não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém. Nem Bíblia Sagrada existiria se nós eliminarmos a figura de Jesus. Ele foi a semente numa terra boa, a semente no teu coração, e tudo emana, e tudo gira em torno do meu único e suficiente Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo. Se a palavra dele chegar ao seu coração, você alimentará toda uma geração. Dê dinheiro aos seus filhos e no final de sua vida eles brigarão por dinheiro, mas apresente Jesus para eles, e no final de sua vida eles se alegrarão no dia de sua partida, sabendo que o pai ou a mãe deles não se perdeu, mas está dessa para melhor, como diz o ditado, pois alcançou a salvação. Eu não vim nessa noite perder tempo, eu vim nessa noite para uma audiência muito séria com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Ele diz para nós: venham a mim, vem do jeito que você está, pega a tua cruz e siga-me. Pastor, eu não estou perfeito, e daí? Ele não quer os perfeitos, Ele vem para os pecadores, Ele vem perdoar pecados. Pastor, mas eu tenho um vício, e daí?
Se achegue a Jesus e Ele preencherá tanto o seu coração. A flor, a semente, a árvore de Jesus crescerá tanto em sua vida, que não haverá mais lugar para o vício, para o pecado, para a dor, para a intriga, para a confusão, para o ciúme, para a inveja, para nada que não seja frutificado em Cristo Jesus. Foi feita uma atmosfera de adoração neste lugar, louvores cantados, mensagem pregada. Se você minimamente prestou atenção neste culto, a terra está boa, teu coração está alinhado. Vamos fazer uma troca de semeadura? Vamos? Eu oro daqui, pedindo que as sementes do alto entrem no teu coração, e que este culto, esta palavra, transforme a tua vida. E você ora daí, dizendo assim: Senhor, eu te agradeço, eu te dou glória, eu te dou graça, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o meu pastor. E assim como o Pai Nosso disse, que se cumpra aqui na terra o que já está escrito no céu, que se cumpra na terra o que emana no céu, que o poder, a honra e a glória sejam só a Jesus Cristo. Feche seus olhos e busque a presença do Senhor.